seus olhos. Senhor, como é bom confiar no Senhor, como é bom saber que o Senhor está presente. Nós nos chegamos a Ti unidos no mesmo propósito: adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Nos entregamos ao Senhor na Tua presença, diante de Ti, reconhecendo Tua divindade, Teu grande amor, a Tua santidade. Nos rendemos a Ti, ó Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, servindo ao Senhor com alegria, com prazer, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem nos amado. Nós queremos retribuir o Teu amor neste culto ao Senhor que oferecemos. Mesmo assim, ainda precisamos sentir a Tua presença, ainda assim contamos com as Tuas misericórdias, ainda assim, ó Deus, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Nos abençoa, ó Deus, cuide das nossas vidas, esteja presente no meio de nós, recebe a adoração que a Ti prestamos e trata os nossos corações. Enche-nos do Teu amor, pois precisamos muito de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pega o seu boletim, vamos ler juntos o texto de Efésios que está escrito aí. E enquanto isso, o irmão Paulo pode ir chegando-se aqui. Logo em seguida vamos cantar o hino de 170. Leamos juntos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fizéssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, de 3 a 4. 170 do Inário para o culto cristão, maravilhoso amor. Cantar ao Senhor, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Enquanto a equipe se prepara, eu vou pedir para você sair um pouquinho do seu lugar, cumprimentar os irmãos, dar um abraço. E eu quero pedir que o pessoal que está mais para trás, por favor, chegue um pouquinho mais para frente. Você saia do lugar e já sente um pouco mais para frente aqui.
Graça e paz, irmãos. Que manhã gostosa, né? Bem fria. É bom a gente abraçar os irmãos e sentir o calor, né? E esse hino que a gente vai cantar é um hino antigo, é uma versão diferente. E ele me fala muito, é Santo, 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 Deus onipotente. Só Ele pode ser chamado de santo. Então vamos declarar nessa manhã que nosso Deus é santo, poderoso, que Ele é um Deus que pode todas as coisas. Amém? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos seu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. É Senhor, é Senhor, eternamente és o Deus Todo-Poderoso, meu Salvador e eu Rei. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Somente é santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso perfeito. É Senhor, eternamente és és o Deus Todo-Poderoso, meu Salvador e eu Rei. É Senhor, eternamente és o Deus Todo-Poderoso, meu Salvador e eu Amém. A minha esperança está no Senhor. A sua esperança está no Senhor. Eu não sei como que você entrou aqui nesta manhã. Se você está triste, se você está passando por dificuldade, porque a gente não conhece todo mundo, né? Então a gente não sabe o que passa na vida de cada um. Mas
eu posso dizer para vocês que a nossa esperança está no Senhor, que só Ele pode nos trazer alegria de volta, só Ele pode restaurar a nossa vida, só Ele pode curar as nossas feridas. Então a nossa esperança tem que estar no Senhor. E se a gente acreditar que só Ele pode fazer, com certeza Ele vai cuidar da gente o mais rápido possível, porque tem coisas que eu sei que a gente quer de imediato, mas Ele sabe quando precisamos das coisas de imediato e quando tem aquele tempo que pode esperar. E provavelmente aquele tempo que tem que esperar é para fortalecer a nossa fé cada vez mais. Então vamos crer que a nossa esperança está no Senhor. Essa música, deixa eu só explicar uma coisinha. Tem uma divisão. As mulheres vão cantar a primeira parte e os homens vão responder: a minha esperança está no Senhor, com o Rafael e com o Júnior, tá bom? A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. E não apresenta motivos pra desanimar. Esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, Minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, Minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar, eu sorrir. Minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. Está no Senhor. De dia ou de noite, em qualquer lugar. Minha esperança está no Senhor. Qualquer caminho por onde eu passar. Minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. Minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha Esperança está no Senhor. está no Senhor. Amém. A igreja pode assentar. A gente tem vivido um tempo que precisamos muito de oração. Temos acompanhado muitas vidas nas suas expectativas, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Temos o nosso país vivendo um tempo muito especial de Copa do Mundo e as forças militares e policiais se preparando como se fosse para uma guerra. As expectativas do que vão acontecer na economia do país. Eu acho que são tantas as preocupações, apesar de termos muitas bênçãos de Deus, mas temos tentado permanecer firmes na esperança que temos em Cristo, no que conhecemos a respeito de Deus. Por isso nós vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir que aqueles que precisam apresentar a sua vida ou apresentar alguém ao Senhor, fiquem em pé no seu lugar mesmo. Nós vamos orar nesse momento e apresentar essas vidas ao Senhor, unidos na mesma fé, em
entendendo que a nossa confiança está apenas no Senhor, a nossa esperança está ali. Vamos orar então. Ó Deus, muitas são as lutas e as dificuldades, muitas são as pessoas que têm necessitado do Teu amor e da Tua manifestação. A gente não sabe medir os Teus propósitos completamente. Nós oramos com fé que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas às vezes não entendemos quais são os Teus caminhos. Temos procurado descansar em Ti, temos procurado viver um dia após o outro, fazendo planos e entregando-os ao Senhor. Mas muitas dificuldades têm aparecido. Algumas, ó Deus, são pessoais na nossa própria vida, algumas nas pessoas que a gente ama, algumas nas situações da vida, compreendendo a nossa igreja, os planos, os trabalhos na estrutura, nos planos missionários. Ó Deus, assim temos lutas e dificuldades pessoais, familiares, da nossa igreja, da nossa nação. Quando olhamos, ó Deus, ainda as coisas que têm acontecido no mundo, compreendemos que o Senhor tem sido muito misericordioso, porque há muito pecado, há muito prazer em ofender ao Senhor. Mas nós nesta manhã estamos buscando humildemente ao Senhor, porque temos confiado em Ti. Temos depositado diante do Senhor as nossas aflições, os nossos pedidos. Também temos depositado diante de Ti os nossos temores, as nossas inseguranças. E dia após dia o Senhor tem se confirmado a nós. Há dias que estamos mais alegres, há dias que estamos mais tristes, mas a Tua presença não muda. E o Senhor também não tem mudado os Teus planos. Por isso podemos continuar confiando plenamente no Senhor. O Senhor disse que há esperança, Deus, para nós. O Senhor disse que há um plano para nós. E o Senhor realizou parte desse plano, Deus, em Cristo Jesus, e o completará também com a glória de Cristo. Nós ansiamos então por esse dia, onde finalmente, ó Deus, não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor. Finalmente estaremos com o Senhor, na alegria eterna. Enquanto esse dia não chega, ó Deus, pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós, inundando-nos com Teu amor, com a Tua graça sobre as nossas vidas. Cuida destas vidas, ó Deus, desses irmãos que têm se colocado diante de Ti em oração, nos seus pedidos, nas vidas que temos apresentado durante a semana, todos os domingos, temos orado juntos ao Senhor. Às vezes estamos em separado, mas temos orado pelos mesmos motivos e continuamos aguardando em Ti. Não esquecemos de que o Senhor é nosso Deus, de que o Teu amor é muito grande. Continuamos confiando em Ti e registrando na pequena história das nossas vidas tudo que o Senhor tem feito. Às vezes algumas coisas passam despercebidas, mas eu quero pedir a Deus que o Senhor permita que o nosso coração seja sensível a vermos todas as coisas que o Senhor tem feito. Continua, Deus, escrevendo a Tua história através de nós e escrevendo nas nossas vidas a história de Cristo Jesus e do Teu amor sobre nós. Concede-nos o Teu cuidado sobre cada uma das vidas, dessas que temos apresentado a Ti, como o Reinaldo, a Júlia, o Seu Rafael, tantas vidas, ó Deus. Também apresento a amiga da chefe da Adriana, a mãe da chefe da Adriana, ó Deus, que temos orado por ela. Apresentamos a mãe da irmã Cristina, ó Deus, nessa situação. Toda a família perdeu ali alguém tão amado, ó Deus. Pedimos então que Teu cuidado continue sobre todas estas vidas, inclusive as que não foram citadas aqui, mas que o Senhor conhece muito bem. Essas que o Senhor pode conhecer em cada um dos corações que estão aqui. Clamamos por Tua bênção, o Teu amor, o Teu cuidado. E esperamos no Senhor, com fé, com esperança, trabalhando o amor ao Senhor em cada um dos nossos corações. A Ti clamamos, mas em Ti esperamos. No Senhor está a nossa alegria, a nossa esperança. Assim oramos com fé em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se.
Nós vamos cantar ao Senhor o hino de número 174, nome bom, doce a fé, enquanto temos a entrega dos nossos dízimos, as ofertas, enquanto você pode continuar em espírito de oração, orando, confiando no Senhor, meditando naquilo que Deus tem feito. E logo em seguida, então, eu vou pedir para o irmão Paulo Biro, depois do hino, vir orar ao Senhor e consagrar os nossos dízimos e ofertas. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, pois alegra o coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. A esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por estar em tua casa, em comunhão com os irmãos. Agradecemos por essa semana que acabou e essa que está iniciando. Obrigado pelas maravilhas que faz em minha vida, obrigado pelo o pão que o Senhor coloca na casa de cada um aqui dos irmãos. Agradecemos pelos dízimos e ofertas e que eles continuem sendo muito bem utilizados aí para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Temos a oportunidade de ouvir mãe e filho servindo ao Senhor, louvando, através da vida da Rose e do Wesley, nessa inspiração musical.
seu Filho e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei, é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Que belo é o nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vive está, porque vive está. O amanhã enfrento, sim, vive está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vive está. O amanhã enfrento, sim, vive está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Você teve a oportunidade de ver o agir de Deus essa semana? Nem todos têm essa oportunidade ou esse privilégio. Nem todos estavam com seus corações sensíveis. Às vezes, pelas próprias tribulações, pelas dificuldades, a gente fica tão desesperado e deixou de perceber Deus presente e agindo. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Nós olhamos para o futuro e vemos as promessas de Jesus para as nossas vidas. Esse amor de Deus que nos alcançou um dia, que
continua conosco no dia presente, que vai continuar conosco, mas às vezes olhamos os tempos ou as situações, principalmente quando as situações alcançam as nossas vidas e aquilo traz para nós dor, ou sofrimento, ou tristeza, às vezes a sensação de desamparo, e começamos a perguntar: onde está Deus? É uma pergunta muito comum na vida das pessoas quando a situação aperta. Onde está Deus? Que agora eu estou precisando dele. Quando olhamos as promessas de Deus e podemos entendê-las, podemos confiar nelas, quando nós conhecemos o que Deus está fazendo, deixamos de olhar as coisas de uma maneira muito pessoal, como se cada um de nós fosse o centro do universo. E lembramos que Deus é o centro do universo, então todas as coisas se concentram nele, que nós estamos numa parte da história dele e não o contrário. Quando olhamos essas promessas, como ele tem regido o tempo e a história, podemos descansar no Senhor até nas aflições. Podemos olhar, por exemplo, para a vida de Pedro, de Paulo. Lembro também de João Batista, homens que passaram por situações terríveis, mas que sabiam muito bem o que estavam passando, o que estavam deixando, o que estavam construindo, a influência que eles estavam tendo. Eles tinham alguma noção do que estava acontecendo ali. Por isso eles permaneceram firmes. Por isso eles não estavam diante do Senhor reclamando dos problemas que estavam passando, mas estavam se orgulhando por passarem aquelas dificuldades por causa do nome de Cristo, por causa dessa história que Deus estava escrevendo. Às vezes, quando oramos pela igreja, pelos irmãos, perdemos um pouco dessa noção. Oramos assim de uma maneira tão individual. Deus trabalha naquela vida, cuida daquela vida, como se Deus tivesse que parar todas as coisas, todos os planos para restaurar aquela vida a uma condição que logo vai se findar. Esquecemos de olhar para nós nessa passagem curta que nós temos da nossa vida. Esquecemos de olhar o plano de Deus todo acontecendo. E uma das maneiras de parar de olharmos assim de uma maneira mais individual e olharmos nesse contexto todo que Deus tem feito, de olharmos para a igreja como a continuação da história de Cristo, como a história do Espírito de Deus presente na terra, de olharmos para essas promessas de Jesus acontecendo e lembrando que eu faço parte dessas promessas, inclusive nas tribulações e problemas que eu tenho passado. Uma maneira de nos corrigir desse pensamento e nos sentirmos mais seguros, mais alinhados com a vontade de Deus, mais fortes para aquilo que Deus tem colocado e mais servos, dispostos a ir e servir ao Senhor, mesmo que aquilo me custe alguma coisa. É olharmos o que Deus já fez e como Ele já fez. Então gosto muito de olhar o Antigo Testamento, entendendo que Deus esteve presente, que ali estabeleceu um fundamento, estabeleceu a história e preparou todas as coisas para a vinda de Cristo Jesus, seu Filho, para que houvesse um novo tempo em que todas as vidas tivessem a oportunidade de alcançarem Deus. Mesmo no Antigo Testamento, e tendo à disposição a lei, os homens não podiam alcançar a Deus, porque ninguém era capaz de cumprir toda a lei. Então todos eles aguardavam a vinda do Messias, aquele que iria corrigir esta dificuldade que o próprio homem não podia resolver. E olhando então para a história e lendo o Antigo Testamento, inclusive quero dizer para os irmãos que cada dia fico mais contente com a igreja. Cada dia mais e mais pessoas me confirmam dizendo: pastor, comecei a ler a Bíblia. Alguns me falaram essa semana, estou quase terminando. Então, como é prazeroso saber que os irmãos estão engajados nisso. Que alguns, já começamos há tanto tempo, o propósito, vamos ler a Bíblia, e alguns ainda não começaram, mas Deus tem incomodado cada um para que ninguém fique estático e ninguém fique sem conhecer a história de Deus, o amor de Deus, que ninguém fique apenas baseando-se no pouco conhecimento que nós temos,
mas possa buscar esse conhecimento. Então eu tenho visto Deus incomodar as pessoas, e muitas vidas têm aderido a esse propósito que temos de ler as Escrituras, de conhecer a Deus, de amar a Deus, de que Deus fale mais ao nosso coração, não apenas pelas sensações, mas também pelo conhecimento de Deus. Então, quando nós vamos lendo o Antigo Testamento, vamos vendo um Deus presente. Uma das coisas que me incomoda muito quando a gente começa a amar mais a Deus é que a gente quer acertar a nossa vida. Ontem, com os jovens, estávamos aqui na igreja e estávamos reunidos aqui, o propósito que eles tinham de assistir um filme, fazer desse tempo um tempo de diversão, de alegria, né? Estávamos juntos e aproveitarmos a juventude, e apesar de ser os jovens e o pastor, né? Não sei, só jovens, né? Estou com eles, aí aproveita a juventude deles e a gente está ali, conversas e pipoca e o filme. Mas assistimos um filme que nos lembrou muito isso, de como a gente vai se encontrando com Deus e como a nossa vida vai mudando e se transformando, e como as coisas que antes não nos incomodavam, mas que ofendem a Deus, passam a nos incomodar. E nós queremos fazer certos ajustes na nossa vida e queremos nos parecer mais com Deus, e também queremos mostrar para as pessoas que é o melhor caminho. Apesar de todo mundo dizer o contrário, apesar deles amarem o pecado e as coisas que estragam a vida deles, nós parece que estamos entendendo cada dia melhor que essas coisas realmente não fazem bem para nós. Nós queremos acertar, e aí um sentimento vem no nosso coração, que a gente está sozinho, de que apesar de a gente fazer o certo, parece que nós estamos fazendo errado, de que todas as pessoas nos consideram alienígenas. Nós nos sentimos caçoados, humilhados, porque estamos fazendo aquilo que é o melhor, que é o certo. E as pessoas acham então que nós somos tolos, ignorantes. Quando aprendemos mais, estudamos mais e conhecemos mais e nos ajustamos mais, as pessoas acham que nós estamos fazendo o errado. E algumas sensações vêm ao nosso coração. Nós vamos vendo a maldade dos homens e a gente começa a perceber como Satanás influencia e usa a vida dos homens. E muitas vezes nos sentimos injustiçados, perdidos, ficamos chateados com essas coisas. Parece então que não há muita coisa para a gente fazer. Nós oramos e buscamos a Deus. Será que está acontecendo alguma coisa? Às vezes falamos da volta de Jesus e algumas pessoas falam assim, mas isso se fala há 2000 anos atrás. Como continuar esperando isso? E eu fico olhando para estas coisas e às vezes eu fico meio revoltado. Às vezes eu começo a questionar a Deus. Deus, será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está vendo os erros, as injustiças? Será que vai valer a pena mesmo a gente se preocupar tanto em amar o Senhor, em nos santificar, em nos dedicar ao Senhor, em crescer, irmos para etapas de vida espiritual mais profundas com o Senhor, de vidas mais entregues a Deus? Será que vale a pena nos preocuparmos menos com as coisas do mundo e mais com as coisas que estão no seu coração? Se a gente está vivendo aqui, se todas essas coisas estão acontecendo, se no nosso redor está acontecendo tudo isso? Então li um texto e na verdade estava preparando um estudo sobre a vida de Daniel. E estudando a vida de Daniel, voltei aos textos que contavam sobre a época em que tudo aquilo aconteceu com Daniel, logo no começo, ainda quando ele era jovenzinho. E aquilo me chamou a atenção, de como Deus estava presente na história, como Ele estava administrando a história. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia então, no segundo livro dos Reis, no capítulo 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 23. E eu queria que você percebesse um Deus que escreve a história. Todas as coisas estão sob seu controle. Ainda que o homem tenha as suas tendências, os seus erros, as suas injustiças, o seu pecado, mas Deus está no controle. Deus está olhando todas as coisas e nada passa despercebido aos seus olhos nem ao seu coração.
Vamos ler então 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 29. Minha intenção é que hoje à noite a gente fale sobre Daniel. E você vai ver que Daniel é levado da sua terra justamente quando Jeoaquim está reinando lá na terra de Judá. Então nós vamos ver essa história de Jeoaquim exatamente quando ele está reinando e o que acontece nesse momento. E à noite vamos estudar o que Deus fez através da vida de Daniel e o que aconteceu com ele. Diz assim a partir do verso 29: Nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ramutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Porém, faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim, porém levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra. Para dar esse dinheiro segundo o mandado de Faraó, do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida, e era filha de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas, e dos filhos de Amon enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá, por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Quanto aos mais atos de Jeoaquim e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeoaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Não sei se você se lembra da história, mas o povo de Israel, tendo chegado na terra prometida, depois de 40 anos no deserto, tendo errado e pecado, permaneceu esses 40 anos, finalmente chegou à terra prometida. Tendo chegado à terra prometida, uma das maneiras pela qual Deus se revelou que estava presente com eles é que abriu o rio Jordão com Josué, como tinha aberto o Mar Vermelho com Moisés. E assim Deus estava presente e mostrou a eles que o poder de Deus podia abençoá-los e cuidar deles. E eles tomaram a primeira cidade, Jericó, mesmo não tendo no povo guerreiros e homens de guerra preparados para isso. Lá foram eles lutar contra Jericó. Deus disse: vá, lute e eu darei vitória. E eles lutaram e venceram. Mas, tendo percebido a presença de Deus, erraram. Fizeram acordos que Deus não permitiu. E Deus já tinha dito que não era para eles fazerem, mas fizeram acordos e pecaram. Depois disso, Deus estabeleceu juízes para julgar sobre eles os seus pecados, para dizer onde eles estavam errando. E o povo de Israel continua rebelde.
e não acerta todas as coisas, e não ouvem muito bem. Os próprios juízes são homens como eles, homens e mulheres que também pecam, que também erram, mas chamados por Deus para consertar o povo. E o interesse do povo é aquilo que está acontecendo com os outros povos. O que é que os outros povos tinham que eles não tinham? Um rei. E eles começam a pedir ao Senhor um rei. Deus dá a eles o primeiro rei, que é Saul, que aparentemente tem todas as características, é o perfil do rei ideal, um homem forte, alto, saudável, pode representar todo o povo, mas na verdade não era isso que era o plano de Deus. Eles estavam fora dos planos de Deus. E Saul, como qualquer homem, peca, erra muito, tira o povo da vontade de Deus, onde Deus deveria ser o rei do povo, onde eles deviam curvar somente ao Deus, mas agora eles estão curvando-se e pagando impostos e sustentando o rei com todas as suas regalias. E esse rei é mau, não acerta, e Deus então faz com que ele seja tirado, prepara um rei melhor. Lá vem Davi, desde pequenininho, mostrando que ama a Deus, mas Davi também peca. Davi também é conhecido pelos seus pecados, é um homem como eles. E aí eles percebem que não adianta um rei, porque um rei não vai ser um homem santo. O rei vai ter problemas, mas eles têm agora que conviver com essa situação. Depois de Davi vem Salomão. Depois de Salomão há uma briga entre as tribos, as 12 tribos, e elas se separam. Ficam 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. A tribo do norte conhecida como Israel, a tribo do sul conhecida como Judá. E eles, cada um desses reinos agora divididos, Israel e Judá, tem os seus próprios reis. Cada um deles tem mais 20 reis. E quando você lê a história no livro dos reis, no livro das crônicas, você vai perceber que esses reis, a maioria deles, fez o que era mal perante o Senhor. Que triste, irmãos, do povo ver a presença de Deus, estar com Deus, e o que eles pedem, Deus os atende, Deus os acompanha, Deus os abençoa. Eles oram ao Senhor, buscam ao Senhor, Deus resgata, mas todas as vezes que eles afrouxam um pouco e eles caem no próprio pecado. E o pecado deles ofende demais ao Senhor. Porque uma das coisas que ofendia muito ao Senhor é ter qualquer coisa que substituísse a presença de Deus, ou a divindade de Deus, ou o senhorio de Deus, o governo de Deus. A ideia de que Deus era o centro das coisas, que Ele era maior que todas as coisas. E eles estabeleciam para si postes ídolos, construíam outros lugares de adoração a outros deuses. E eram coisas absurdas, como um povo de Deus, chamado por Deus, selecionado por Deus, com uma genealogia histórica, vindo lá de Abraão, no chamado que Deus tinha feito a Abraão. Como as pessoas podem errar dessa maneira? E assim eles continuavam errando, continuavam pecando. E eu lembro apenas de 4 reis, que o texto bíblico fala assim: e fez o que era certo aos olhos de Deus. Um deles era esse Josias que nós lemos aqui. Josias fez o que era certo aos olhos de Deus. Mas a história dele também terminou, porque ele não viveu para sempre. E numa guerra contra Faraó ele morreu. E Faraó então agora tem o domínio. E o filho de Josias, mesmo tendo seu pai como modelo, não consegue seguir esse modelo e erra. E começa a seguir o exemplo dos seus antepassados. E começa a errar e faz o que é mal aos olhos do Senhor. Como é triste ver que o povo, tendo Deus presente, manifestando-se a eles, fazem o que é errado. É com relação a isso que me vem o sentimento de injustiça. Deus, o Senhor não está vendo? Olha, o povo está errando. O Senhor não vai fazer alguma coisa? Porque mesmo no povo sempre tem alguém que é justo, alguém que está buscando o Senhor, que está lutando pelo povo, dizendo: vamos fazer isso, isso é o certo. E o povo diz: não, olha ao nosso redor, todas as pessoas estão fazendo desse jeito, então isso é o certo. Profetas se levantaram: Jeremias, Isaías, Ezequiel. Eles falaram: vocês estão errados, precisam se consertar,
As mensagens de Deus foram dadas a eles. E mesmo assim, eles não se consertaram. Eles dão uma melhoradinha. Você vai ver, eu lembro de uma das Bíblias, de Thompson. Você vê aquela Bíblia, eles têm um gráfico de como estava a nação de Israel. Uma hora um pouquinho melhor, uma hora bem mal, uma hora um pouquinho melhor, uma hora bem mal. E assim vai indo. Parece um gráfico cardíaco. E você pensa, mas não é possível. Não tem uma estabilidade com o Senhor. É um povo totalmente instável. Diz que ama o Senhor, mas ama também o pecado. É o povo chamado por Deus, mas faz o que todos os outros povos fazem. Um povo que se perdeu. E quando eu vejo então profetas sendo chamados por Deus para falar ao povo, vejo ali o cuidado de Deus, mas vejo principalmente o Deus justo que escreve a história. O Deus justo que faz promessas, que apresenta ao povo saídas e soluções, e que depois, o povo não tendo aceitado, Deus vai cumprir. E você pode ver então que há um acordo com o Egito, e aí o faraó agora está dominando sobre a terra de Judá. Israel já tinha sido tomado pelos assírios. 722 a.C., os assírios vêm e dominam o reino do norte, Israel. Mas sobrou a terra de Judá, da onde vai vir agora o conceito de judeus. Mas agora eles estão pagando impostos para o faraó. Eles deviam servir ao Senhor, deviam ser abençoados pelo Senhor, mas são escravos do faraó novamente. E aí as promessas de Deus vão se cumprir. Ele já tinha falado que isso ia acontecer, porque o povo estava com seu coração duro. E o povo não seguiu a Deus. E agora Deus vem com o Império Babilônico, vence o Egito volta para sua terra, o faraó, os seus exércitos não saem mais de lá, porque a Babilônia cresceu muito, venceu o Império Assírio, vence também Judá, consegue enfrentar, vencer, e agora eles estão escravos da Babilônia. Sendo escravos da Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai tirar o melhor de Jerusalém, vai destruir o templo, vai levar as coisas consagradas ao Senhor. E eu fico pensando que naquela época, uma das coisas muito interessantes é que no templo havia o lugar santo dos santos, onde ninguém podia entrar. Naquele lugar o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele amarrava uma corda na sua cintura, porque caso ele tivesse pecado e entrasse lá, ele morreria. E ninguém poderia entrar lá porque também morreria. Então ele entrava com uma corda amarrada para que eles pudessem puxá-lo se houvesse alguma coisa. Eu acho muito interessante, o Santo dos Santos, um lugar onde a presença de Deus é tão grande que os homens em pecado morreriam. Mas agora vem Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entra lá, destrói, rouba todas as coisas, o ouro, o bronze, a prata, os utensílios, simplesmente porque Deus não está mais presente. Todas aquelas coisas não têm significado se o povo não mantiver a aliança com Deus. O chamado que eles tinham, o propósito que Deus tinha através, desde lá de Abraão, as coisas que eles tinham, o templo, a construção, os rituais, nada disso teve valor, porque o povo se corrompeu. E a esperança de poucos, como desses próprios profetas, era muito pequena. Esse povo tem um coração duro. Alguns falam da cerviz dura. Significa que o povo não abaixa a cabeça, não se humilha, continua de nariz levantado, prepotente. E por causa disso veio essa grande destruição sobre o povo de Israel. E aqui mais especificamente no reino de Judá. E você continua lendo e vai ver que logo depois vem aqui esse rei Joaquim e depois Zedequias. E Zedequias já tinha uma profecia que depois de Zedequias nenhum outro dos seus descendentes governaria. E então é um tio dele que assume por último e logo acabou. Josias foi o 16º rei. Depois, quando chegou a 20 reis, tão rápido passou o tempo, acabou e eles foram levados.
como é triste ver que o povo perdeu a oportunidade de servir ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo estas coisas acontecendo, por mais grave que seja para o povo, que seja triste ouvirmos essa história, tem uma coisa muito importante que eu queria deixar nesta manhã, é que a justiça de Deus foi cumprida. Esse é o ponto principal. Para aqueles que estão em pecado, isso é muito ruim. O povo estava em pecado, eles foram levados cativos, perderam seus bens, perderam a sua terra, perderam as suas promessas, perderam as suas famílias, muitos perderam a sua vida. Todas as coisas foram perdidas, mas Deus já tinha avisado. Mas para aqueles que confiam no Senhor, você vai ver que mesmo nessas tribulações, nessa situação toda que está acontecendo, você vai ver Deus cuidando de todas as coisas e estabelecendo o seu poder, a sua glória, o seu amor e a sua misericórdia. Isso nos deixa uma lição de que Deus está escrevendo a história, como Ele fez no passado, Ele faz no presente, vai continuar no futuro. Nós podemos olhar para as Escrituras e ver a promessa de Deus sendo realizada. Podemos nos sentir seguros nisso e podemos nos ajustar a essas promessas e a esse ideal de Deus, para que não andemos enganados, para que não seja algo ruim para nós, como foi para esse povo, para que não seja algo que atinja, por exemplo, a nossa vida, a nossa família ou a nossa igreja. Mas podemos olhar para Deus, podemos olhar para a sua justiça, e Deus nos faz conhecer os seus planos, nos faz conhecer a sua justiça e nos permite vivermos em paz com Ele. Um texto que ficou muito em minha mente essa semana foi Romanos 5:1. Temos paz com Deus por causa do sacrifício de Cristo, porque o que foi conquistado por Cristo Jesus nos trouxe paz com Deus. Então as promessas de Deus vão continuar sendo realizadas, a justiça de Deus vai continuar sendo atribuída e sendo apresentada e sendo colocada e estabelecida, por bem ou por mal. Muitas vezes, como fez aqui Deus nessa época, usando os egípcios, usando os babilônios, usando os povos que não tinham nada a ver com a aliança de Deus, mas para atribuir a justiça de Deus, para que todas as pessoas saibam que aqueles que confiam em Deus estão seguros nas suas promessas. Aqueles que trabalham por justiça, por santidade, eles serão saciados. Por isso Jesus vai afirmar lá na sua oração das bem-aventuranças, que aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Aquele que espera em Deus, esse terá abrigo. Para aquele que tem buscado a Deus e tem sofrido na sua busca, aquele que tem deixado as tendências do mundo, as tendências da carne, aqueles que têm deixado as investidas de Satanás e dito, mas eu vou permanecer puro diante do Senhor. Será que vale a pena isso? Aqui estão as promessas de Deus, da sua justiça, que nos apresentam um Deus que governa sobre a história, um Deus que ama o seu povo, mas que não permite o erro, o pecado, a injustiça. E Ele vai fazer de tudo para corrigir. E aqueles que estiverem perdidos vão continuar indo para a perdição e serão julgados nessa perdição. Mas os que permanecerem fiéis e firmes vão ver o testemunho do Deus presente, amando o seu povo e cuidando do seu povo. Eu vou continuar esse estudo hoje à noite. Nós vamos ver como Deus trabalhou na vida de Daniel e como Daniel pôde findar os seus dias glorificando a Deus. Que pelo menos essa passagem que lemos hoje de manhã possa trabalhar no seu coração, possa dar a você tanto uma advertência para que nós não caiamos nas tendências, nas oportunidades do mundo, mas que estejamos firmes naquele que impõe a sua justiça e o seu amor, que estabelece a história e governa sobre todas as coisas, mas que chama para si com amor aqueles que crerem nele. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, há muito que aprendemos nesse mundo ocidental que vivemos e nessa cultura. Nós valorizamos muito o amor, desde que isso seja dos outros para nós, e valorizamos muito o bem-estar, desde que isso seja
de nós aproveitando-se dos outros. Mas nós não compreendemos muito bem a justiça do Senhor e os teus planos. Por isso pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ensine, nos permita descansar no Senhor e nas tuas promessas. Nos permita estarmos seguros nas tuas mãos, de que quando o Senhor completar a tua justiça, nós estaremos debaixo da tua graça. Cuida da tua igreja, cuida dos irmãos, fortalece a fé de cada um de nós e permita-nos continuar vivendo na santidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém.